Pessoal, estamos de volta. Hoje eu retorno à atividade normal aqui no Senado Federal. Muitos perguntaram por que não votei o projeto que aumentou o salário do Supremo Tribunal Federal. Não votei porque estava licenciado. Desde a eleição, pedi uma licença temporária e volto hoje. Hoje, dia 20 de novembro, estou retornando ao Senado. Se estivesse presente, votaria contra aquele projeto. Hoje, a nossa missão aqui é trabalhar pela retirada do projeto que está na pauta da ordem do dia para flexibilizar a lei ficha limpa. Trata-se de um retrocesso. Um retrocesso que não se justifica. Portanto, a minha posição e a bancada do Podemos tem também a mesma posição, é de retirar o projeto. Ele não deve sequer ser votado, não deveria estar na pauta. Por quê? Porque nós tivemos uma campanha eleitoral e certamente todos os senadores, todos os deputados, todos os políticos dela participaram. Disputando a eleição ou não, todos participam. E, obviamente, todos tivemos a oportunidade de ouvir aquilo que se chama de a voz das ruas. Alguns são insensíveis à voz das ruas. Não há como ser insensível à voz das urnas, mas certamente há muitos que são insensíveis à voz das ruas. É impossível ser insensível à voz das urnas diante da derrota. Se há uma derrota é porque não houve aprovação. Então, evidentemente, há que se respeitar a decisão soberana da sociedade. Alguns podem não concordar, mas é preciso respeitar. Na democracia se respeita a decisão popular. Em relação ao sentimento nacional de repugnância diante da corrupção e da ausência de ética no trato da coisa pública, isto ficava muito claro para quem percorresse as ruas do país, conversasse com a população brasileira. Então, quando nós vemos um projeto como este, de recuo, de retrocesso, de atraso, de escárnio, de afronta, na verdade, trata-se de uma inversão do desejo atual. O que se deseja é o avanço em matéria de ética, de postura, de comportamento. E o que se vê diante de uma proposta como essa é o retrocesso, é o atraso, é a volta ao passado, é a tentativa de retornar a uma situação anterior de impunidade em relação a atos ilícitos praticados no exercício de mandatos eletivos. Portanto, não a esse retrocesso. Quer saber de outro retrocesso que se tenta? É o da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu fui relator. Rapidamente, embora fosse opositor à época, todos sabem que sempre fui oposição aqui no Congresso, com exceção de 7 meses. O restante dos meus mandatos foi na oposição. E mesmo na oposição, eu disse, eu relato esse projeto favoravelmente e prometo apresentá-lo em uma semana. E foi o que fiz, resistindo às pressões de prefeitos e de governadores, e aprovamos a Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi um avanço, uma mudança na cultura de gestão, uma mudança na cultura da administração pública no país. E hoje eu vejo com certa preocupação a reunião de governadores. Não sei se todos acompanharam, mas a imprensa noticiou que houve recentemente uma reunião de governadores com o presidente Bolsonaro. E nessa reunião de governadores houve um apelo à flexibilização da Lei de Responsabilidade Fiscal diante da crise que afeta os estados. O que nós temos que dizer a respeito? Esse retrocesso também será imperdoável. O desafio de hoje é a superação do déficit público
da desarrumação que há nas contas de municípios, estados e da União. Uma desarrumação que é consequência da estrutura vigente, mas é também, sobretudo, consequência da incompetência de gestão e da irresponsabilidade. O gestor competente não leva a esta crise. Quem tem competência e responsabilidade administra em função dos recursos existentes, adota as providências. Quem disputou a eleição não tem o direito agora de propor retrocessos na legislação, porque ao disputar sabia do que encontraria, sabia das dificuldades que vivenciariam os novos gestores, especialmente em alguns estados, que foram devastados pela corrupção e pela incompetência. Há, sim, alguns estados como terra arrasada. Eu cito especialmente Minas Gerais, o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul. São estados que foram arrasados. Não vamos responsabilizar quem quer que seja. Apenas fazemos essa constatação. São estados que foram destruídos. As suas finanças públicas foram dilapidadas, ou pela incompetência, ou pela corrupção, ou pelas duas coisas, incompetência e corrupção. Mas todos os que disputaram a eleição sabiam dessa realidade. Não há como agora pleitear um retrocesso na legislação que seria na contramão do que deseja a população. Ao invés de aprimorarmos os mecanismos de gestão no país, nós abandonarmos os avanços alcançados em nome do conforto, da incompetência, em nome da fragilidade de governantes que não se prepararam para enfrentar a realidade que nós vivemos no país. Então, esta é uma posição também que queremos anunciar desde já, contra qualquer retrocesso, contra qualquer flexibilização na lei de responsabilidade fiscal. Ao contrário da flexibilização, devemos ser sempre mais rigorosos. Não podemos oferecer facilidades. Não podemos, de forma alguma, dar chance ao fracasso, porque, sem dúvida, quando alguém contribui para desarrumar as contas públicas, trabalha a favor do fracasso dos projetos de desenvolvimento tão necessários ao país. Vamos a outra tentativa de retrocesso. Agora, na Câmara dos Deputados, pretendem abrir as estatais novamente para as indicações políticas. O presidente Bolsonaro anuncia que acabou o balcão de negócios, que o toma lá da cá não será mais praticado. No entanto, há parlamentares que desejam abrir as estatais para nomeações políticas. Portanto, essa providência, ou essa iniciativa, ou essa tentativa, eu espero que seja apenas uma tentativa que se frustrará, é uma tentativa na contramão do que deseja também o povo brasileiro e na contramão do que se manifestou nas urnas o cidadão do país. Portanto, a nossa posição, se passar pela Câmara e chegar ao Senado, a nossa posição é contrária a qualquer retrocesso nesta matéria. Nós temos é que avançar e não retroceder. A qualificação técnica, a qualificação profissional dos cargos públicos. Aqueles que ocupam os cargos públicos devem estar preparados tecnicamente e qualificados profissionalmente para exercê-los, e não exercê-los em função do interesse político partidário, da indicação desse apadrinhamento, né, que a sociedade repudia, daqueles que eu chamo de chupins da República, estes que são nomeados política e partidariamente, que são nomeados sem o critério da competência, da qualificação técnica e profissional e da probidade, são os chupins da República,
os que dilapidam o patrimônio público, quer seja pela incompetência, quer seja, em alguns casos, pela corrupção. Por isso, o talento é que deve ser premiado. Aqueles que estudam, aqueles que pesquisam, aqueles que se preparam, aqueles que praticam, que exercem a atividade. É claro que com isso, no exercício da atividade, se aprimoram. Esses é que devem ser escolhidos para a ocupação de cargos de confiança. E nós temos que reduzir também o número de cargos de confiança. Isto vem na esteira da reforma administrativa que se deseja. O Cris, pega para mim esse volume aí da reforma administrativa. Essa que está aí, que eu quero apenas mostrar aqui o nosso projeto. Este foi o projeto que elaboramos e apresentamos durante a campanha eleitoral. Na verdade, apresentamos onde foi possível, né? Porque certamente há que se discutir muito a legislação eleitoral, né? Porque aos que não possuem a oportunidade de apresentar as suas propostas. Aqui está, ó, reforma da estrutura administrativa do Poder Executivo Federal, projeto da refundação da República, né? Então, esse projeto foi elaborado, esta parte da reforma administrativa ficou sob a responsabilidade do engenheiro Mário Pereira, que foi a secretária da administração do meu governo e comandou a reforma administrativa do governo do Paraná, e depois ele foi vice-governador e assumiu o governo do Paraná. E também Eliette Vilela e Hanna Tchaikovsky ajudaram a elaboração deste projeto de reforma administrativa. São 260 páginas. A reforma nos levaria a apenas esta reforma. E aqui nós elencamos os departamentos, as diretorias, as secretarias, as empresas estatais que desapareceriam nesse projeto, ou empresas que seriam privatizativas, e qual a brutal economia que demandaria dessas providências, né? Então, eu inclusive quero oferecer esta sugestão à equipe de transição do presidente Bolsonaro, se puder ser útil para o aproveitamento de algumas ideias aqui constantes, né, obviamente, passam o pente fino nisso, né, façam uma verificação da conveniência, mas eu creio que é um trabalho exaustivo, de profundidade, de competência técnica, que não pode ser desprezado. Então temos aqui, aqui, ó, proposta de reforma do Poder Executivo Federal. Nós temos atualmente 29 ministérios, né? Ficaríamos com 14 ministérios depois desta reforma. E também os órgãos, departamentos, coordenadorias, cargos comissionados, né? Que iriam para o espaço, né? Que seriam eliminados da estrutura gastadora de um governo perdulário como é hoje, na linha daquilo que se diz constantemente, menos Brasília e mais Brasil, né? Menos Estado e mais sociedade. Então, quando há um projeto dessa natureza na Câmara dos Deputados, é evidente que nós temos que rejeitar, temos que trabalhar contra, temos que condenar. Nestes dias também falou-se muito nos mais médicos, né? E nós sempre tivemos uma posição em relação ao programa. O programa é bom, é evidente, levar médicos às localidades mais longínquas, mas há necessidade desta prática de, como diz o presidente Bolsonaro, uma espécie de trabalho escravo, né? Porque médicos chegam aqui e acabam recebendo um percentual insignificante do salário que é pago e que vai para a ditadura cubana. Então, obviamente, não se concorda com isso, não se pode concordar.
E também não há por que concordar com o exercício da medicina no nosso país por estrangeiros sem revalidar o diploma. Porque há brasileiros que estudam lá fora. Quantos brasileiros estudam no Paraguai, estudam na Bolívia? E para trabalhar no Brasil, eles são obrigados a revalidar os seus diplomas. Se os brasileiros são obrigados a passar por este exame de revalidação do seu diploma, por que estrangeiros, oriundos de Cuba, especialmente, ou de qualquer outro país, não possam ser também obrigados a revalidar o seu diploma para a comprovação da habilitação para o exercício da medicina? Afinal, a saúde do povo é a suprema lei. Nós não podemos, de forma alguma, admitir que profissionais despreparados cuidem da saúde da nossa gente, sejam responsáveis pela vida ou pela morte. É evidente que essa é uma condição elementar, né? A conferir um advogado para exercer a profissão de advogado, e isso é bem diferente da medicina, da questão da saúde, mas o advogado é obrigado a passar pelo exame da Ordem dos Advogados do Brasil, que é o exame que confere a sua habilitação. E como um médico que vem de longe não deve ser obrigado a realizar esse teste, né, este exame, que eu diria exame de habilitação. Nós, quando vamos dirigir um veículo, fazemos também um exame de habilitação. Enfim, eu não creio que é possível manter os médicos cubanos aqui, isso já está resolvido, mas é imprescindível o programa, esse programa de atendimento, que se deu o nome que se desejar dar, né? Nós tínhamos uma proposta que era a instituição de uma carreira típica de Estado do médico federal, que seria, obviamente, contratado mediante concurso público. Faria o concurso e seria designado para atuar em determinadas cidades longínquas, né, onde normalmente há a ausência desses profissionais. Então essa era a nossa proposta, uma carreira enxuta de médico federal, uma carreira típica de Estado, sem evidentemente estruturas paralelas, para que esses profissionais pudessem ser designados para atuar nestas cidades mais distantes e quase sempre abandonadas. Um certo prefeito de uma cidade do Paraná, certa vez, me disse: olha, eu estou com dificuldade de encontrar médico que se dispõe a trabalhar no meu município. E é o Paraná, não é um estado mais distante, né? E eles, olha, o médico chega, gosta do salário, mas não gosta das condições e vai embora. Então, essa dificuldade existe, por isso é um programa necessário, mas obviamente tem que ser um programa nacional, e essa sugestão que nós oferecemos me parece ser a mais adequada. Uma outra questão dos últimos dias, que não podemos deixar de focalizar aqui nesse retorno, né, diz respeito ao BNDES. O presidente já escolheu, inclusive, o nome para presidir o BNDES, que já foi ministro da Fazenda de governos do PT, agora será presidente do BNDES. E a proposta do presidente Bolsonaro é mudar o BNDES, né? Nós temos que apoiá-lo nisso. E nós estamos batendo nessa tecla há muito tempo aqui neste impresso, né, os 10 mil dias de combate à corrupção, aqui na página 20, na página 20, nós abordamos essa questão do BNDES, página 21 especialmente, porque o BNDES não investe no Brasil,
um país sem infraestrutura. Eu peço investigação de empréstimo do BNDES ao exterior, aí cobro, e a auditoria? Então, são ações que nós, senadores, aprovam auditoria em contratos do BNDES no exterior, auditoria que eu requeri, a alerta de calote ao BNDES. Então, veja, há muito tempo eu vinha alertando sobre calote, né, que dariam os países Cuba, Venezuela, Moçambique e outros países que obtiveram milhões de dólares de empréstimos do BNDES. Então aqui está, ó, em 2008, discurso de 2008, eu dizia que o Brasil, alertei para o risco de o Brasil sofrer um calote gigantesco com os empréstimos concedidos pelo BNDES. Eu estou falando em 2008 aqui, nós estamos em 2018. Quer dizer, então, aqui não tem nenhum adivinho, né? Não há necessidade de ser adivinho. Então, 2008, alertava para o calote, né? E fazia referência aqui. Os presidentes Hugo Chávez, da Venezuela, Evo Morales, da Bolívia, Fernando Lugo, do Paraguai, determinaram a realização de auditoria nas suas dívidas externas, com a mesma intenção do Equador. Avalia-se que o calote pode superar a cifra de 5 bilhões de dólares. Aqui diz, desde 2005 tenho procurado alertar o governo para a inconveniência desses empréstimos do BNDES. Aqui está, desde 2005 vinha alertando para a inconveniência desses BNDES. Aqui, olha aqui, outro título aqui da redação do Jornal do Senado, né? Álvaro Dias diz que empréstimos do BNDES a outros países têm propiciado festival de propinas. Festival de propinas. Em que ano foi isso aqui? Não é? Aqui está, aqui não diz o ano aqui. Foi lá atrás, lá por volta de 2008. Aqui, o presidente Lula tem usado recursos do BNDES para financiar estradas, ferrovias, metrôs e aeroportos dos países vizinhos, ou seja, tudo aquilo que precisa ser feito no Brasil e o governo não faz. Aqui, ó, 30/6 de 2008, 10 anos se passaram. Aqui outro título, BNDES e HSBC, em 10/2 de 2009, pedi ao TCU que realize inspeção e auditoria em transação realizada entre o BNDES e o banco HSBC, com flagrante prejuízo aos cofres públicos. BNDES, Robin Hood e as avessas. Isso aqui foi dia 11/8 de 2010, pedindo mais transparência e tal. Eu dizia que o BNDES acaba atuando como um Robin Hood e as avessas, pois trabalha com recursos públicos, muitas vezes oriundos dos próprios trabalhadores, que são transferidos a grandes empresas nacionais por meio de empréstimos privilegiados. Essas empresas que estão sendo investigadas aí na Operação Lava Jato. Ou se retira o S do banco, ou se confere a ele orientação que diga respeito à sigla efetivamente. E aí vai, continua. Compra da Aracruz pela Votorantim. Venho propondo ao governo Dilma mudar a sigla. Não deve ser mais BNDES. É preciso que o governo adote uma postura de sinceridade e retire o S do final da sigla, porque o banco deixou de ser um banco social. É um banco orientado para grandes empreendimentos com dinheiro público. Aqui em 2011, governo não contabiliza parte da dívida interna, BNDES e Pão de Açúcar. Enfim, sobre o BNDES, olha aqui mais páginas aqui sobre o BNDES. BNDES financia aeroporto na África. Ação do Ministério Público contra a BNDES. Álvaro Dias cobra explicação sobre financiamentos secretos em Cuba e Angola. Os chamados financiamentos secretos foram denunciados por nós aqui no Senado Federal. Isso foi um fato inédito, né? Financiamento secreto, isso nunca existiu na história universal. Banco público oferecendo financiamento secreto a outros países, né?
Aí vem os gastos com a Copa também no BNDES, debate com o presidente do BNDES no Senado, crédito a países não democráticos, né? Eu sempre combati a concessão de empréstimos a ditaduras sanguinárias mundo afora, né? O empréstimo sem sigilo, essa é uma reivindicação que nós fizemos, né? E vai adiante aqui, olha, o senador entra com ação no STF contra empréstimos do BNDES. Levamos ao Supremo Tribunal Federal. Oposição recorre ao Supremo para apurar repasses do BNDES a Cuba e Angola. É um relato. BNDES. É incompreensível ver a presidente do Brasil inaugurando o Porto de Mariel com mais de 800 milhões do BNDES, enquanto os portos do Brasil estão sucateados. E tudo de forma sigilosa. Por essa razão, apresentamos o projeto que acaba com o sigilo em empréstimos concedidos a outros países. O povo brasileiro tem o direito de saber para onde vai o dinheiro que é seu, oriundo dos impostos pagos com tanto sacrifício. Isso foi dia 29 de 5 de 2014. Portanto, de 2005 até hoje, nós estamos combatendo os desvios no BNDES. Isso que nós pedimos insistentemente, e agora o presidente Bolsonaro diz que fará, que vai abrir a caixa preta. Aqui, ó, BNDES na mira da oposição. Lembrado pelo senador Álvaro Dias, movimento questiona liberação de dinheiro brasileiro para obras no exterior. Porto de Mariel, em Cuba, teve empréstimo de quase 1 bilhão. CPI para investigar o BNDES, aprovado o projeto de Álvaro Dias que derruba sigilo de empréstimos do BNDES, foi aprovado aqui, mas não caminhou. Vamos ver agora com o presidente Bolsonaro se isso acontece. BNDES faz cortesia com o chapéu alheio, porque o senhor critica o sigilo nos empréstimos internacionais, foi a pergunta, né? A resposta, isto é dinheiro. Esses empréstimos são feitos para financiar obras contratadas sem licitação pública, o que estimula a corrupção internacional. Isso é errado, e eu combato essas práticas desde 2005. O sigilo permite, por exemplo, que o governo perdoe empréstimos concedidos a ditaduras africanas, como a Guiné Equatorial. E o pior é que o único fim do perdão desses empréstimos é permitir que os países contraiam novas dívidas junto ao Brasil. E o que nós estamos verificando hoje é o calote, né? E vai em frente aqui, olha, não terminou não. Aqui em 25 de 5 de 2015, o governo federal, além de deixar de observar a legislação para conceder empréstimos a países estrangeiros, esconde dos brasileiros as condições para emprestar dinheiro público a países com governos identificados e alinhados com o Partido dos Trabalhadores. Portanto, mais do que nunca, é necessário se instalar uma CPI do BNDES. Aí falo dos subsídios do BNDES, lamento a omissão de informações sobre operações do BNDES no exterior, e vem aqui, empréstimos feitos por bancos públicos de outros países poderão perder sigilo, que foi a nossa luta, né? Gastos de 716 bilhões com o BNDES levou Dilma a praticar pedaladas, afirma Álvaro Dias. Manteiga usou o BNDES para pedir doação, diz Odebrecht. Palocci e BNDES, etc. Enfim, é um roteiro da nossa atuação combatendo os desvios no BNDES. E nós vamos acompanhar agora, no início da gestão Bolsonaro, a partir de janeiro, os avanços em relação a essas providências. As providências que venho solicitando desde 2005. Em 2007, vocês devem se lembrar, nós denunciamos que o presidente Lula alterou por decreto o estatuto do BNDES para facilitar a concessão desses empréstimos através das empreiteiras de obras públicas que repassavam os recursos para obras no exterior, como eu disse aqui e reportei agora há pouco, não é? Obras que muitas vezes não eram realizadas em função de licitações realizadas, mas obras que eram realizadas inclusive com licitações fraudadas ou sem licitação,
se constituir uma empresa chamada Laranja, né, paralelamente para o desvio dos recursos, recursos que inclusive retornaram ao Brasil na forma de propina, como revela agora a Operação Lava Jato. Então, nós estamos denunciando desde 2005 e esperamos que agora, nesse novo tempo, com um novo governo no país, essas providências que foram requeridas durante todo esse tempo, já que eu não cheguei lá para adotá-las, né, para cumprir todo esse itinerário de providências, né, que o novo governo possa adotá-las, e nós estaremos aqui atentos, acompanhando, apoiando as medidas que forem adotadas, apoiando. É por isso que nós manifestamos, em que pese a nossa independência, né, o apoio às ações de governo que visem reformar o país para melhor, mudar o Brasil para melhor. Enfim, nós teríamos ainda muitos assuntos, mas vamos encerrar por aqui hoje e vamos brevemente aí... As pessoas estão perguntando onde tem essa revista, no seu site. Esta revista, estão perguntando, acesse no site, no portal, né, www.alvarodias.com.br, e lá nós temos, além desta aqui, uma específica sobre a Petrobras. Todas as denúncias que eu fiz desde 2008, a CPI que liderei, propus e presidi, aliás, não presidi em 2009, né, porque o governo a dominou, né, mas foi um requerimento de minha autoria, propondo a CPI de 2009, que fez as principais revelações, que me permitiu protocolar 19 representações no Ministério Público, né, que proporcionaram a instauração de inquéritos, especialmente o último, né, esse não foi decorrência da CPI, porque foi depois, foi em 2012, no dia 22 de dezembro, eu protocolei uma representação pedindo a instalação do inquérito para apurar a falcatrua ou a negociata de Passadina, que custou muito caro ao Brasil. Esta outra aqui, essa publicação, na defesa da Petrobras no ataque à corrupção. Este é um outro volume da nossa atuação aqui no Senado dos últimos anos. Ambos estão no nosso site, no nosso portal, alvarodias.com.br. É só clicar e você terá, então, essa matéria na íntegra, né, com todos esses detalhes. Esta dos 10 mil dias de combate à corrupção começa ainda no governo do Fernando Henrique Cardoso. Aliás, quando eu fui expulso do PSDB por tentar instalar uma CPI para investigar a corrupção. Então, desde o governo Fernando Henrique Cardoso, há neste volume de 10 mil dias de combate à corrupção, um itinerário que percorri no combate à corrupção aqui no Senado Federal, procurando honrar o mandato que o povo do Paraná me conferiu, especialmente em 2014, com uma votação magistral. Muito obrigado aí pela atenção. Se você puder, compartilhe para que mais brasileiros possam tomar conhecimento desta ameaça de retrocesso que nós estamos vivendo hoje, para que todos possam se conscientizar e contribuir participando ativamente da pressão que deve se exercer. O que eu posso dizer a vocês é que um governo que adota a postura de eliminar o balcão de negócios para se relacionar com o Congresso precisa mais do apoio popular. Eu dizia durante a campanha que inverteria esse processo se fosse presidente. Ao invés de instalar o balcão de negócios, eu buscaria o apoio da sociedade. E com o apoio da sociedade viria ao Congresso para obter a aprovação das reformas. É dessa forma que deve agir o novo governo. E me parece dar sinais de que esse será o seu comportamento. Sendo esse o seu comportamento, terá o nosso apoio, até porque era uma proposta que defendi durante a campanha eleitoral. Nós vamos continuar apoiando e aguardando, obviamente, as providências que o governo adotará a partir de 1º de janeiro. Obrigado pela sua atenção, um grande abraço. Compartilhe
essa nossa transmissão ao vivo e convide os amigos, seus amigos, convide os brasileiros para acessarem a página, a nossa página, esta página do Facebook, porque aqui nós queremos prestar contas do nosso trabalho. Especialmente agora, nós queremos atuar com a mesma dignidade com que chegamos aqui, com a mesma determinação, porque, eventualmente, se alguém possa imaginar que pela derrota nós desistiremos das nossas teses, da defesa das causas que sempre defendemos aqui, estes se enganam. Estes que pensam assim se enganam. Nós vamos continuar defendendo as nossas teses. Nós vamos continuar combatendo a corrupção, com o mesmo denodo e com a mesma persistência. Entendam ou não entendem? Entendam, não é? Porque a impressão que se tem é que, às vezes, nós falamos grego e as pessoas não entendem. Mas os brasileiros conscientes, lúcidos, bem informados, aqueles que acompanham-nos nas redes sociais, certamente entendem muito bem a nossa linguagem. Um grande abraço a todos, uma ótima semana. Eu repito, estou retornando hoje à atividade normal aqui no Senado Federal. Um abraço.